Meus irmãos, nós temos sonhado, e eu creio que é sonho e desejo de Deus de alcançar e ver essa cidade, esse estado, essa nação, sendo ganhas para Jesus. Nós cremos que um dia nós vamos ver o presidente da República declarando que Jesus é o Senhor dessa nação. Agora, cabe a mim e a você, queridos, a tomar o lugar e se posicionar e cumprir com o chamado que Deus assim o fez. Quando Jesus, lá em Mateus 28, diz: ide e fazei discípulos, ensinando-os, batizando. Isso é uma tarefa nossa, queridos. Não é a tarefa só dos pastores, dos bispos. É uma tarefa da igreja de Jesus Cristo. Então, você tem feito discípulos? Você tem falado de Jesus para alguém? Ou você tem feito convertidos? Chama pessoas para a igreja, convida um dia, não convida mais. O papel de fazer discípulo, querido, é da igreja. É meu e é seu. E nós vamos crer. Eu creio que essa cidade, João Pessoa, será ganha para Jesus. E nós vamos viver o cumprimento da palavra de Deus para nós, como igreja, de que nós iríamos discipular 1 milhão de jovens. Eu não sei como, mas Deus sabe como vai fazer. E Ele já começou. Amém? Então, esse é nosso papel, queridos. Mas o que nós podemos aprender com esses animais tão pequenos? A formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha. O que você pode tirar de lição desses seres tão pequenos? Primeiro é a formiga, queridos. A formiga ele é um ser tão pequeno, mas ele é muito interessante. Se você prestar atenção numa formiga, você vai ver que ela não para. Ela não fica quieta É como se diz lá no sertão, esse menino tem um frivião, né? A formiga é assim, ela tem um frivião, ela não para, meu amigo. Ela está trabalhando constantemente. Né? E é uma criatura tão pequena, mas também elas constituem as maiores famílias da terra. As formigas constituem as maiores famílias da terra. Então, as formigas, criaturas de pouca força, como diz no verso 25, contudo armazenam sua comida no verão. Ou seja, elas sabem o dia do inverno e o dia que vai chegar. Aliás, me fugiu a palavra agora. Armazenam a sua comida no inverno, no verão, e no inverno elas ficam de bem com a vida. Por quê? Porque elas sabem o dia, né, que vai chegar. Elas esperam o que vai chegar pela frente, o que vem pela frente. E muitas vezes, meus irmãos, a gente estamos... eu não vou... Para que eu vou cuidar de pessoas, se as pessoas não querem nada? Meu irmão, a gente não está aqui para juntar tesouro na terra. Nós estamos aqui para povoar o reino de Deus, os céus. Então, nós temos que nos preparar para os dias vindouros, para os dias maus. Imagina se houvesse uma perseguição da igreja contra a igreja brasileira. Porque a igreja da China é a igreja que cresce mais no mundo. Porque quanto mais a igreja é perseguida, mais eles crescem. Como é que eles crescem? Escondidos nos túneis, nas cavernas, nos buracos, nas células. E esse é o papel da formiga. Ela junta no verão para que, quando vier o inverno, elas não precisem trabalhar.
Então a formiga é esse ser, né? Tremendo. E nós temos sonhos, né? Agora, os nossos sonhos, queridos, só vão fluir, você só vai alcançar uma posição de destaque à medida do seu esforço, à medida do seu trabalho, no seu dia a dia, em busca, com sua dedicação. Você tem que ser dedicado naquilo que você faz, queridos. Se você é um médico, você tem que ser dedicado na sua área. Se você é um advogado, você tem que ser dedicado na sua área. Se você é um professor, dedique-se na sua área. Se você é um líder de célula, dedique-se liderando sua célula, vindo para o Tadel, vindo para os treinamentos. Dedique-se naquilo que Deus colocou para você. Você precisa se preparar. Você precisa se fortalecer para poder alcançar os lugares altos. Como é que você vai alcançar os lugares altos se você não tem um tempo com Deus, se você não ora, se você não lê a Bíblia? Nós, como igreja, queridos, nós precisamos estar orando. Por isso nós temos a oração todos os dias aqui, de 5 horas da manhã. Nós estamos cavando os poços. E nós estamos orando por você e por sua família. Amém? Se você andar aí pela cidade de João Pessoa, quantos viciados, quantas prostitutas não tem aí precisando de receber uma palavra? Né? Em Mateus 9:36, Jesus diz, a palavra diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, a colheita está aí. Os campos estão verdejantes. Onde estão os trabalhadores? Onde estão os ceifeiros? Aprenda com a formiga. E esteja em constante atividade, trabalhando. Não pare. Evangelize. Chegou no banco, na fila, fale de Jesus. Chegou na escola, fale de Jesus. Aonde você chegar, meu irmão, fale de Jesus. Amém? Onde estão os ceifeiros? Nós podemos aprender 3 lições com esse pequeno ser chamado formiga. A primeira lição que nós podemos aprender com ela é: esteja sempre em atividade e trabalhando. Se você quer fazer proezas na sua cidade, se você quer ganhar essa cidade para Jesus, se você quer ganhar a sua nação, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, queridos, você tem que trabalhar. Você não vai receber o seu salário no final do mês se você ficar em casa dormindo. Seu patrão, pelo contrário, ele demite logo você. Ele não faz nem o crédito do salário na sua conta. Ele já chama você e diga: traga a sua carteira aqui. Não, queridos, nós temos que estar ativamente trabalhando. Onde estão os ceifeiros? Outra lição que nós podemos aprender com essa formiga é que ela compartilha a carga com o seu discipulador. Se você prestar atenção, nas formiguinhas, ela leva umas folhas. Já viram isso? Né? Aquelas folhas, muitas vezes, são 9 vezes maior do que elas, e o peso muito maior do que elas. Mas elas estão ali trabalhando, carregando, estão trabalhando, elas não param. Ela está compartilhando. Se você prestar atenção, num formigueiro, elas vão passando a comidinha dela para cada um. Né? Isso é compartilhar a sua dor. Com quem você tem compartilhado os seus problemas? Com quem você tem compartilhado a sua dor? Você está no discipulado? Você tem alguém de confiança para abrir o seu coração e compartilhar a sua dor?
E você está preparado para levar a carga do seu irmão? Ou você é daqueles que, quando o irmão chega contando um problema, você diz, rapaz, não quero, eu já tenho problema de irmão, não quero nem... Eu não, deixa aí, fica quieto. Eu não... Não, queridos, nós estamos aqui para levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. Esse é o nosso papel, meu irmão. Eu não sei se você está carregando sua folha e se ela está pesada. O que eu quero dizer é que você pode enfrentar folhas pesadas na sua vida. Você pode atravessar momentos difíceis e você pode enfrentar dificuldades. E vai enfrentar momentos que vão fazer você desistir. Muitas vezes nós estamos carregando um peso, um fardo muito pesado. E isso muitas vezes nos leva a desistir. Mas a boa notícia é, assim como a formiga tem a força para carregar a folha, você também não vai desistir. Os momentos difíceis vão passar, as adversidades vão passar, essa crise vai passar, e Deus vai te dar estratégia, e você vai receber sabedoria para vencer nos momentos difíceis, querido. Compartilhe a sua dor. Com quem você tem compartilhado os seus problemas? A terceira lição que nós podemos aprender com essa formiguinha é: limpe a sua casa. Você já prestou atenção que quando você mata uma barata ou um insetozinho lá e fica... Eita, tem uma baratinha morta ali. Mas quando você volta, ela não está mais lá? Sabe por quê? As formiguinhas fazem o serviço lá. Ó. Ela limpa o ambiente. Já prestou atenção nisso? E o que é que isso tem a ver com a minha vida? É que se você não retirar as coisas que estão mortas dentro da sua casa, a sua casa permanece suja. A formiga retira as coisas mortas para que a casa não permaneça suja. Retira as coisas que não faz mais parte dela. E o que eu estou falando aqui, queridos, não é da casa, do prédio, da alvenaria. O que eu estou falando é que você precisa estar constantemente sendo limpo pela palavra, se renovando pela palavra, bebendo da água do Espírito, sendo lavado com o Espírito, com a água do Espírito. E a pergunta que eu faço é: como está o seu tempo a sós com Deus? Você tem lido a palavra? Você tem meditado na palavra? Deus quer um templo limpo para habitar. Nós somos templo e morada do Senhor. E é necessário colocar as coisas que estão mortas para fora. Como os vícios, que já não podem fazer mais parte da nossa vida. Mentiras, dinheiros ilícitos, prostituição, uso de drogas, pecados. Tudo isso precisa ser colocado para fora, para que isso não continue sujando a sua casa. Limpe a sua casa, meu irmão. Limpe os ambientes da sua casa. Limpe o seu coração. Limpe os seus olhos. Peça a Deus ouvidos espirituais. Deus habita em templos limpos. Amém? A formiga, ela é proativa. Ou seja, ela se antecipa às dificuldades. O outro bichinho também que nós podemos aprender alguma lição com ele, é o coelho. O coelho, ele fala de estabilidade. E esse é um princípio de cobertura.
O coelho, se você observar, ele só come cenourinha, né? Coisinha saudável. E a cenoura, dizem que é bom, você que é médico aí, eu não sei, dizem que é bom para o sangue, né? E o sangue, na palavra de Deus, o que é que ela diz? O sangue é vida. Por isso que eles se alimentam de cenoura. E a pergunta é, qual é a sua alimentação diária espiritualmente? O que você tem lido? O que você tem assistido? E quais são os sites que você tem acessado? Você tem lido Contigo, Cara, Nova? O que é que você tem assistido? Engraçado que o pastor Marco Feliciano, ele disse certa vez que nós estamos vivendo a geração da cabeça baixa. Aí disseram, cabeça baixa? Por que cabeça baixa? Ele disse, porque agora todo mundo é no WhatsApp. Meu irmão, quem anda de cabeça baixa é porco. Eu sou filho de Deus e estou assentado nos lugares celestiais. Amém? Você é filho de Deus, você não tem que andar de cabeça baixa, não. Você tem que andar de cabeça erguida, meu irmão. Você não tem que se envergonhar de nada. Você é filho, você é filha de Deus, do Deus Altíssimo. Você é co-herdeiro, co-herdeira com Cristo. Agora, cuidado. O ladrão pode roubar, te roubar tudo. Mas uma coisa ele não rouba de você, o seu conhecimento. Ele não rouba a sua intimidade com Deus, ele não vai roubar, ele não pode roubar isso. O Espírito Santo só chama aqueles de amigo, aquelas pessoas que têm intimidade com ele. Você chama um amigo, uma pessoa desconhecida para comer na sua casa, para almoçar com você, para jantar com você. Você só chama uma pessoa para comer na sua casa se você tiver intimidade com ela. É ou não é? Da mesma forma é o Espírito Santo. Ele só te chama de amigo se você tiver uma intimidade com ele. E nós temos aprendido nesses últimos dias com hombridade. Maridos, quer ter intimidade com sua esposa? Ore com ela, olhando no olho dela. Não é? Deus te abençoe, não. Olhe no olho, meu irmão. Isso vai gerar intimidade com ela. Um velho provérbio diz que o cachorro é o melhor amigo do homem. Isso está errado. Me desculpe se você gosta de cachorro e acha que ele é seu melhor amigo. Está errado. Os livros são os melhores amigos das pessoas. De vez em quando os livros são até melhores do que as pessoas, porque falam sem sotaque, usando a sua própria voz. Eden Cole fala isso. Então, os livros são os melhores amigos das pessoas. De vez em quando os livros são até melhores do que as pessoas, porque falam sem sotaque, usando sua própria voz. Então, o que é que você está lendo? O coelho, ele tem a boca pequena. Mas você já viu o tamanho da orelha dele? Isso é a sensibilidade para ouvir a palavra. Lembra de Maria, irmã de Lázaro, quando Jesus chegou lá na casa deles, lá? Marta lá trabalhando e Maria lá, só escutando a voz de Deus, de Jesus, né? Só pegando o filé. Ouvidos espirituais, queridos. Sensibilidade para ouvir a palavra. Salomão disse que a sabedoria está em ouvir, que é mais prudente falar menos e ouvir mais. Pessoas erram muito porque falam na hora errada, se expressam na hora errada
e até mesmo da maneira errada. Isso está lá em Provérbios 13, 3. E Luiz Carlos Silva, ele diz assim, tem uma seguinte frase dele: há 4 degraus que se alcança a sabedoria: calar, ouvir, lembrar e agir. Tenha ouvidos espirituais. No seu tempo, a sós com Deus, espere Ele falar com você. Eu acho que o pastor Ricardo, alguns dias, falou aqui, né, que a pessoa vai orar e Deus querendo, e o cara, em nome de Jesus, amém, e Deus querendo falar com ele e não consegue falar. Escute a voz do Pai. O coelho tem 5 filhotes a cada cria. Durante o ano, ele tem 6 gerações. E ele gera aproximadamente 30 filhotes por ano. A pergunta é: quantos filhos espirituais você tem gerado? Os coelhos, durante um ano, eles têm 6 gerações. Ele gera aproximadamente 30 filhotes. Quantos filhos espirituais você está gerando? Quantas pessoas você tem convidado para a reunião da sua célula? E quantas pessoas você tem falado de Jesus? Há uma semana atrás, nós começamos o projeto Natanael. Você já começou a orar pelos seus Natanaéis? Aquelas 3 pessoas? Os coelhos geram filhotes. E você, tem gerado o quê? Queridos, nós temos que estar como Ana. Senhor, dai-me filhos, senão eu morro. Eu acho que ninguém quer ter filho. Filho dá trabalho, né? Dizem, né? Filhos são bênção, queridos. O terceiro animalzinho que nós podemos aprender com eles, e eles nos ensinam sobre unidade, é o gafanhoto. Os gafanhotos nos ensinam sobre unidade. Ele não tem rei, porém todos saem em bando e se repartem. O interessante é que a abelha tem rainha, a formiga tem rainha, o cupim tem rei, mas os gafanhotos não. Porém, quando voam em bando. Você nunca vai ver um gafanhoto sozinho. Você já viu um gafanhoto sozinho? Quando eles vêm, queridos, eles vêm em bando, destruindo tudo. Vocês já viram ou não? Eu já vi no sertão. Uma nuvem de gafanhoto pode variar de 1 quilômetro quadrado para várias centenas de quilômetros quadrados. É enorme. E eles podem consumir 20 mil toneladas de vegetação por dia. Aí o pastor Edilio diz que um gafanhoto sozinho ele não faz medo a ninguém. É como o diabo, né? O diabo, ele não tem medo de uma pessoa, ele tem medo do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, queridos. E nós somos mais do que vencedores. Nós unidos, queridos, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Então haja. Você tem sonhos de ganhar essa cidade para Jesus? Os sonhos são a matéria de toda grande realização. Lembra de Bill Gates? Ele sonhou em ser maior do que a IBM, o que era impossível. Mas ele conseguiu. Ele sonhou. Com quem você tem sonhado? Onde você tem colocado os seus sonhos?
Com quem você tem compartilhado os seus sonhos? Os sonhos de realização das pessoas são a base do que elas fazem ou não na vida. A maioria das pessoas sonham com grande o suficiente, mas elas dão a outras pessoas o poder de destruir a imagem que foram em sua própria mente e fracassam em realizar o que poderiam ter realizado. Você tem compartilhado os seus sonhos com quem? Não saia por aí falando os seus sonhos, queridos. Compartilhe com uma pessoa que você tem afinidade, com o seu discipulador, com o seu mentor. Não entregue os seus sonhos a ninguém. Você lembra quando Abraão foi sacrificar Isaac? Deus falou com ele. E ele não contou a Sara. Vocês lembram? Então não conte seu sonho para qualquer pessoa. Sonhos sem objetivos são como carros sem combustível. Não vão a lugar algum. Vocês têm sonhos de ver a sua casa com uma célula? Você tem sonho de estar numa célula? E por que você não convida as pessoas? A semana passada, eu estava dando uma ligação para algumas pessoas que nos visitaram. E nunca mais tinham aparecido aqui na igreja. E eu liguei para uma senhora, ela esteve aqui em abril de 2014. Dia 10 de abril de 2014, foi a última vez que ela veio aqui. Só que ela veio nesse dia e visitou uma célula. E eu, ligando para ela, convidei para ir para a célula, ela disse, não vou não, que eu não gostei não, eu fui numa célula e não gostei muito. E eu não quero esse negócio de célula, não. Eu disse, não, mas eu queria convidar a senhora para ir na célula. Ela disse, não quero não. Eu disse, vamos fazer o seguinte, se a senhora for e não gostar da célula, a senhora, no final da célula, vai me dizer, olha, eu não gostei da célula, eu não quero esse negócio de célula, não. Ela disse, que hora é? Eu disse, é 8h da noite. Deu o endereço, tudo. A gente já tinha começado a reunião. De repente, chega uma pessoa, eu nem conhecia a mulher, eu nunca vi ela na minha vida. Mas eu imaginei que era aquela pessoa que eu tinha ligado, né? Nós abraçamos, a célula toda acolheu ela muito bem. E, no final, ela disse, olha, quando você ligou, eu só vim porque eu sabia que era de Deus. E eu agradeço pelo acolhimento das pessoas na célula. Quinta-feira eu volto. Por que você desiste tão fácil das pessoas? Por que você desiste daquelas pessoas que, às vezes, pisam no seu calo? Ela não vem mais, eu também não vou ligar, não, para... Meu irmão, você não sabe o poder que há numa ligação. Você ligar para uma pessoa e, pelo menos, dizer, olha, eu estou ligando para te dizer que você é uma filha de Deus, você é uma bênção. Isso é libertador, queridos. Quantas pessoas você não conhece que você nunca deu uma ligação para ela? Uma coisa que nos chama a atenção é que o gafanhoto não tem rei. Não tem ninguém mandando nele. Não tem ninguém impondo regras a ele. Mas eles são unidos. A mentalidade deles é uma só. Ninguém precisa ficar gritando, vamos nos unir. Eles têm um instinto. Nós somos unidos. E se você coloca isso na sua cabeça, em seu coração, e como objetivo, como foco, como alvo, você vai alcançar.
Ninguém vai precisar dizer, olha, você precisa fazer isso ou aquilo. Não, ninguém precisa. Não. E o quarto animalzinho que nós podemos aprender e tirar alguma lição com ele, a aranha. A aranha nos ensina sobre ousadia, princípio do poder e penetração da igreja. Embora esse animalzinho, né, se infiltre por onde quer, inclusive nos palácios, segundo a palavra diz aqui, nos palácios dos reis, eles são pequenos, feios, sem valor algum, mas habitam onde muitos grandes não chegam. Eles habitam onde o presidente não chega. Eles habitam onde um rei não chega. Eles habitam onde um pastor não chega. Eles habitam onde um médico não chega. Eles habitam onde um advogado não chega. E a mesma forma, queridos, somos nós. Nós temos que ser como essas aranhazinhas, entrando nas casas, penetrando nos palácios dos governos, na Assembleia, na Câmara Municipal. Por que você não faz um desafio com Deus de convidar um amigo ou levar uma célula à casa dele? Nós somos como aranhas, queridos. Aí muitos dizem, minha célula não cresce, ninguém liga para mim, eu não sou capaz, eu não consigo. Você tem sido fiel naquilo que Deus tem confiado a você? Você tem sido organizado? Você tem sido um catador de pedras? A aranha ela é organizada, queridos. Ela dá os seus passos minuciosamente calculados. E por isso ela é uma vencedora. Se você quer vencer, seja como uma aranha, seja organizado. A aranha, ela é uma caçadora. E assim também nós temos que ser caçadores, querido. Você chega num banco, Deus já bota o seu olho numa pessoa, aí você diz, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí Deus diz, vá lá, fale. Não, isso é coisa da minha cabeça. E muitas vezes você não vai, queridos. Nós temos que ser como as aranhas, caçar. Procurar as pedras. Por que você tem medo de falar de Jesus para as pessoas? Por que você tem vergonha de convidar uma pessoa para ir para a sua célula? Preste atenção, abra aspas. Você pode ser uma das milhares de decepções deste mundo, ou um de seus sucessos. O que você pensa no seu coração determina aquilo que você se torna. Creia que você é um sucesso e você agirá de forma bem-sucedida, mesmo trabalhando como um gari. Acredite que é um fracasso e você agirá como um fracassado, mesmo morando em uma cobertura. Você é um fracassado? Eu não sou, não. Eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Quantos co-herdeiros com Cristo tem aqui? Glória a Deus. Então penetre nos palácios. Penetre nos escritórios de advocacia, nos ambientes onde você trabalha, querido, nas escolas. O jugo o qual você está atrelado determina o fardo que você carrega. O peso de acreditar que você não consegue é o fardo do fracasso. A tranquilidade de acreditar que você consegue é o fardo do sucesso. Mais uma vez, Edin Cole. O que você tem feito
Você tem ido atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou você tem matado os soldados feridos? Certo militar disse a um pastor: vocês crentes são loucos, pois a igreja é o único exército que abandona os soldados feridos. Você tem ido atrás das ovelhas perdidas? Você tem cuidado das feridas dos soldados feridos? Ou você tem acabado de matar os soldados feridos? Ele pecou, então vai morrer. Acaba de matar. O propósito das minas nas guerras não é matar, mas ferir. Fazendo com isso que os outros soldados se mobilizem para prestar socorro, detendo assim o avanço do exército inimigo. Então, queridos, quando nós estamos numa guerra que um soldado pisa numa mina ou é baleado, há uma mobilização dos outros soldados para socorrer aquele ferido. E porque nós, como igrejas, nós queremos terminar de matar o cara, ou a cara. Então, todas as vezes que uma mina explode, um soldado ferido precisa de socorro. E até os exércitos mais cruéis do mundo cuidam dos seus feridos. E muitos crentes estão desviados do corpo local, estão feridos, e a maior parte dos congregados indiferentes ao sofrimento desses irmãos. Agora veja, quando um crente negligencia a responsabilidade de ir atrás da 100ª ovelha, também se torna um desviado. Eita! Deixa eu repetir aqui. Agora, veja que quando um crente negligencia a responsabilidade de ir atrás da 100ª ovelha, também se torna um desviado. Misericórdia, meu amigo. É o meu papel, é o seu papel, de ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eita, mano. Pois se alguns se desviaram saindo da igreja por motivos vários, não estamos nós dentro da igreja desviados, pelo simples motivo de não irmos atrás desses mesmos irmãos, uma vez que a orientação de Jesus, nesse caso, é ir atrás das ovelhas perdidas. Você tem desistido do seu irmão? Ou você tem ido atrás? Ou você tem ido... Ou você não está nem aí para ele? Chegou o momento, queridos, da gente ir atrás das ovelhas perdidas e cuidar dos soldados feridos. Para encerrar, Lucas 5,4 diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? Chegou o tempo. É agora. E o tempo é hoje. Não se preocupe. Eu vou ganhar 5.000 pessoas. Não. Isso é bom. Se preocupe em ir atrás da ovelha perdida da casa de Israel. Se preocupe em cuidar do soldado ferido, queridos. Talvez você chegue aqui na igreja e diga:
Mas eu não vejo mais fulano, não vejo mais cicrano. Está tão diferente essa igreja. Mas você tem procurado saber dela? Onde é que ela está? Como é que ela está? O que é que está se passando com ela? Muitas vezes nós julgamos, queridos. E à medida com que nós julgamos, nós seremos julgados também. Portanto, chegou a hora de irmos atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, busque a Deus, queridos. Ame Deus. Obedeça a Deus. E para concluir, formigas, coelhos, gafanhotos e aranha nos ensinam que podemos ser vencedores na vida. Ainda que tenhamos fraquezas e limites, você pode ser um vencedor. Vira aí para o seu irmão e diga: ei, você pode ser um vencedor. Entretanto, isso somente será possível se você fizer uma aliança com Jesus e com a igreja.